Acabou! 13 sábados juntos, 13 episódios do programa Código Aberto nessa temporada extraordinária de estudo da Palavra de Deus e chegamos no nosso último momento juntos com esses convidados e com esse tema. Querido jovem, obrigado pela tua presença, pela tua audiência, obrigado por nos deixar entrar na tua vida, participar dos teus sonhos. E se você acompanhou com a gente toda essa temporada, eu sei que já dá aquele gostinho de saudade, gostinho dos nossos convidados, gostinho dessa descontração, desse clima. Mas o Código Aberto não acaba hoje, apenas dessa temporada e esse tema. Por isso eu venho te lembrar. Compartilhe, entre no Facebook, Twitch, coloque no Instagram fotos, participe com a gente, entre no clima dessa juventude diferenciada que está se comprometendo com a Palavra de Deus. Como é que foram esses 13 episódios, esses 13 sábados juntos? Foi bom? Está curtindo, gostando desse cenário? Obrigado a todos que estiveram com a gente. Eu preciso começar agradecendo, porque nós vamos entrar num outro clima de estudo logo a seguir. Mas obrigado à produção, à equipe técnica, aos cenógrafos, à TV Novo Tempo, por nos oportunizar esse momento único com você, jovem. Porque você é prioridade na TV Novo Tempo e você também é prioridade no Reino de Deus. Reino de Deus, que é um assunto que vamos discutir durante esse último momento juntos com nossos convidados, que eu confesso, já está dando saudade. Moara, 13 semanas atrás a gente se conheceu e agora a gente vê você cada vez mais à vontade. Para quem começou nervosa, termina o Código Aberto tendo que parar de falar e eu cortando você, né? É verdade, pastor. Eu também já estou com saudade. Foi um privilégio mesmo, uma bênção na minha vida conhecer cada um de vocês. Coisas que te chamaram a atenção nesses 13 episódios juntos. Bom, a primeira coisa foi a coragem da gente poder debater de uma forma totalmente inovadora, numa perspectiva nova, que às vezes a gente fica tímido de falar a lei de Deus. Isso é uma oportunidade ímpar. Então, isso me chamou muita atenção. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi o carinho que eu fui recebida aqui. É mesmo? Nossa, como fui bem tratada. Vou voltar para Brasília mimada. Não sei se o pessoal da minha igreja aí me aguarde. Fui muito mimada aqui. Que bom, Moara. Mas foi muito bom. Vocês me edificaram espiritualmente, os debates aqui me edificaram espiritualmente. Fortaleceu tua fé. Com certeza. Amém. É na comunidade que a gente fortalece a fé, né? Exatamente. Pastor Marcelo, 5 códigos abertos, fazendo uma retrospectiva de centenas de semanas, então, discutindo aqui a Palavra de Deus nessas 5 temporadas que você participou. Diz pra gente, o que você mais viu como um destaque dessa temporada, desse grupo, desse momento que você viveu com a gente? Bom, eu amo muito esse programa, eu tenho um carinho muito especial por esse espaço aqui que a Novo Tempo cria para a gente discutir e falar o que pensa. A gente tem liberdade aqui. Às vezes as pessoas assistem a gente e muitas pessoas me perguntam, mas como é que é o negócio? Como é que funciona a gravação do programa? Né? Como é que é vocês já têm o que vocês vão falar? Já é passado? Não, a gente tem um tema. E cada um aqui fala o que pensa. Né? Não tem um script prévio, olha, Jefferson, você faz essa linha, você... Não, a gente fala realmente o que vem do nosso coração. Então, essa liberdade, sabe, de tratar de um assunto tão importante como esse, tão básico para a compreensão da salvação. Então, isso é uma riqueza ímpar. E de compartilhar isso com quem está assistindo. Eu acredito que quem está assistindo, você que está assistindo, também sente aqui esse clima gostoso, essa liberdade. A gente faz parte. E uma coisa que eu achei interessante, Deus, é a primeira temporada que eu estou participando junto com você aqui. Você falar para as pessoas, você tem o direito de discordar da gente. Amém. Porque geralmente um programa de televisão, ou pelo menos a gente pensa assim, né? Ele tem o objetivo de tentar impor a visão de um assunto sobre o telespectador. Ó, você vai pensar o que a gente está querendo que você pense, a gente vai manipular a sua ideia em relação a isso daqui. Não, a gente abre o que a gente pensa com liberdade e permite ainda o telespectador discordar e manifestar isso. Eu me lembro que você também disse nos programas anteriores, fala o que você pensa, até do apresentador, falou assim, né? Você não sabe no muita Twitter coragem. o que eu recebo no Facebook. Tem alguns elogios, mas também tem umas pauladas boas, claro, viu? É claro, isso faz parte venha. da liberdade, da democracia. E a gente vai sendo edificado por isso. Então, é fantástico, é maravilhoso. Amém, é por isso que eu gosto muito desse espaço aqui. E foi um prazer muito grande conhecer vocês, fazer essa amizade bonita, gostosa que a gente fez aqui. E a gente leva isso para depois. As pessoas com quem eu já gravei viraram meus amigos e a gente leva essa amizade para frente. Isso é muito legal. Com certeza. Obrigado. Não foram centenas, mas foi mais de 60 vezes que você participou em finais de semanas assim. Então fala quem tem uma boa experiência do Código Aberto. Tati,
Emoção, emotiva, chorando? Não, guarda para depois. Como é que foi? Valeu? Valeu muito, muito, muito mesmo. Eu fui ricamente abençoada em participar aqui. Eu falava para as minhas amigas, numa dessas outras gravações, depois que terminava, eu falava assim, eu sou ali uma mera coadjuvante. E elas falavam, impossível, do jeito que você fala. Eu falo, nossa, mas assim, é tanto conhecimento que você fica assim, boquiaberto das maravilhas que a gente pode ainda descobrir na palavra de Deus. Então foi um privilégio muito grande mesmo. O que te chamou a atenção dessa temporada? Um prazer. Essa unidade que a gente teve aqui, que cada um com a sua forma de pensar, juntou e para mim deu assim uma liga, né? De forma bem simples, uma liga muito legal, uma cumplicidade e como o pastor sempre falando depois dos intervalos, acabava, vamos pro intervalo. A gente ficava aqui, blá, 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 blá. E aí o Tiago lá, gente, tá bom, chega, vamos voltar, já deu. Porque é um assunto muito gostoso, muito profundo e que a gente aprendeu muito. Então, eu estou muito feliz em ter participado. Foi uma bênção, um privilégio. E tá aqui o Jefferson, quase derrubou um pedaço do cenário aí, Jefferson, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Não tem problema. Jefferson, acho que de todos nós aqui, você é o mais ansioso para voltar para casa, né? É verdade, filhinha, tua família, mas agora olhando para trás e vendo esse grupo que a gente leva como amigos para a vida, o que você leva no coração dessa temporada que a gente viveu junto? Muito conhecimento, né? Muita felicidade. De fato, fica a saudade de estar em casa, né? Fica esse anseio, né? Porém, eu não creio em coincidência e creio em providência, o Senhor queria que eu estivesse aqui. Amém. Então, eu estou saindo daqui aprendendo muito, né? De verdade, de verdade. Agradecer a todos os comentários de vocês, em especial também agradecer ao pastor, né, que de fato edificou muito a gente. Agradecer os bastidores, né, cara, também. A gente conversou também, né, pastor, aí, esses dias e foi muito bom para mim. Agradecer o Chapolin aí, um homem de Deus, né, servo, né, não precisa nem falar o nome de Jesus dele. Mas você já vê logo pelas atitudes assim, né? Tem que agradecer muito esse jovem aí. Durante todos esses dias ele serviu a gente aí de forma amorosa, né? De forma calorosa. Então fica aí o meu agradecimento. Né? Agradecimento a todos vocês. Eu aprendi muito com vocês aqui. Para mim foi bênção, louvado seja o Senhor. Jovem querido, não é um clima de nostalgia melancólica, mas é uma saudade, porque você não sabe, se a gente está junto com você nessas 13 semanas, imagine a gente aqui, troca de roupa, vem, participa, grava, discorda, fala no corredor, dá risada, a gente começa a criar uma intimidade, conhecendo algumas nuances de bastidores da vida de cada um. Isso é que a televisão pode fazer quando a TV prega a volta de Jesus, quando a TV é de esperança. E eu quero dizer a você, depois de 13 momentos com você juntos, nos perdoe de qualquer situação que possa talvez ter mexido com alguma coisa particular sua, ou a gente entrou em alguma área da tua vida que te incomodou. Entenda de coração, esse nosso estilo de ser, nosso jeito de olhar para você é o que rege o nosso coração. A gente não veio aqui para dramatizar, para encenar atores, atrizes, gente de palco, artistas. Não, somos cristãos. E nesse bate-papo, você é o nosso convidado especial. Obrigado pela tua audiência. Nós vamos fazer uma oração muito especial agora e começar o último estudo dessa temporada especial do Código Aberto. Posso orar com você? Querido Pai do céu, 13 semanas. Vivemos, sorrimos, curtimos, às vezes choramos, mas sempre discutimos, Senhor, e aprendemos. Amém. Estamos agora na última lição deste trimestre de estudo. E aqui, Senhor, a carga de nossa história, nossa experiência cristã vem à tona nesse último momento para vermos mais do que nunca para onde a lei aponta. Obrigado, Senhor, por todos esses convidados, mas acima de toda essa produção e da TV Novo Tempo, obrigado pelo nosso telespectador, que está nesse momento diante de uma televisão ou de uma tela, dentro até olhando o seu telefone, mas está vivendo com a gente esse momento ímpar, onde a comunicação aproxima filhos do Pai do céu. Colocamos esse programa nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, gente, que legal. Pastor BJ, o nosso pastor padrinho dessa temporada, deixe agora o seu último recadinho, abrindo a discussão desse nosso episódio. É com você, pastor. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem?
Estamos chegando ao final da nossa temporada. Foi um prazer estar com você e aprender um pouco mais sobre Cristo e sobre a lei que Ele deixou para nós. Olhando para a nossa terra, a gente vê que vários modelos político-econômicos surgiram. Alguns melhores, outros piores, mas todos eles tinham em algum momento alguma falha. Isso me dá um pouco de tristeza, mas me dá esperança ao ler a Bíblia e saber que Jesus está chegando, está voltando e vai instituir um governo sem nenhum defeito. Em Jeremias, no capítulo 31, mostra o que vai acontecer depois desses dias que vivemos hoje, quando Jesus voltar. Olha o que diz: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ah, gente, está chegando esse dia maravilhoso em que, como é descrito, Deus vai colocar a sua lei e vai gravá-la no nosso coração, mostrando que a lei de Deus vai estar em vigência por toda a eternidade. Por outro lado, mostra também que nesse momento poderemos chamar Deus de nosso Pai e Ele também diz que nós seremos o seu povo. Eu quero estar lá nesse dia, eu quero fazer parte desse grupo especial que vai estar ao lado de Deus por toda a eternidade. E eu sei que você também quer. Que Deus nos abençoe, que estejamos juntos nesse dia e que a lei de Deus seja cravada e gravada no coração de cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração. Um abraço. Valeu, Pastor BJ. Vai deixar saudade aqui no Código. Foram muito boas as suas participações e você vai estar sempre com portas abertas nessa discussão positiva sobre as verdades da Palavra de Deus. Gente, para a gente discutir um pouquinho mais do que ele falou, estamos no último estudo. Me lembrei agora, o nosso jovem, de que nós temos nosso guia de estudo, né? Sempre a gente ofereceu para você esse presentão e eu volto a oferecer para você. Inteiramente grátis, você recebe esse estudo da Bíblia, o estudo oficial do Código Aberto. Você pode ler depois, ele é colorido, escrito por pessoas que falam a linguagem jovem. É só entrar nos nossos endereços aí, nossas referências de internet, que você pode participar com a gente recebendo esses materiais e também o guia de estudo, que agora eu te espero no próximo sábado, já com o novo guia de estudo. Você pode adquirir, você pode participar, você pode compartilhar com a gente essas verdades do estudo da Palavra de Deus. Estou me lembrando agora, todos vão se lembrar também, porque faz apenas 2, 3 anos que isso aconteceu. Tem em minhas mãos um smartphone que, na verdade, não é propaganda de nenhuma empresa particular, mas houve um gênio que pisou nessa terra e que transformou alguns dispositivos como este e outras coisas de informática e de computadores em algo viralizador pelo mundo inteiro. Estou falando de Steve Jobs. Morreu em 2011 e uma das frases que ele falou durante a sua vida, sempre foi um grande filósofo, deixava grandes pensamentos de um visionário da comunicação. Ele disse o seguinte: é interessante pensar, mas a morte é a maior invenção da vida. A morte é uma das melhores invenções da vida. Explicando melhor, como ele dizia, a preeminência da morte, a proximidade da morte, obriga o ser humano a reavaliar tudo, aproveitar tudo, se dedicar a tudo, tentar estudar o máximo para postergar a morte, curar as doenças, enfim. É a morte que nos obriga a tentar a sobrevivência na melhor forma possível. Mas ele faleceu, ele morreu. E a morte deu um ponto final na vida dele de acordo com o que ele pensava. E aí eu fico pensando, querido jovem, já discutimos numa semana, não é o assunto de hoje, mas a morte, ela nos mostra, acima de tudo, que alguma coisa no nosso coração foi feita para se prolongar. Desde o Jardim do Éden, nós não fomos feitos para esse ponto final. No máximo uma vírgula chamada descanso, mas eu fui feito por uma reticência infinita. Essa é a certeza que eu tenho na minha vida. E agora, depois de 12 semanas, Pastor Marcelo, discutindo lei, você nos ajudou tanto a fazer uma viagem histórica, teológica, doutrinária, cultural, enfim, foi bom demais. A gente chega no último tema, que é o reino de Deus, que se prolonga e ele carrega a lei de Deus junto. Então, a lei que foi passado é presente, vai ser futuro, pastor. Esse tema era o tema preferido de Jesus. Olha aí. Jesus, quando ele começa a pregação do Evangelho, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 15, a gente tem aqui registrada a primeira frase do primeiro sermão de Jesus escrito em um Evangelho. Porque, de acordo com aqueles que estudam a história do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Primeiro, ele não está na ordem do primeiro no Novo Testamento, mas foi o primeiro a ser escrito. A primeira frase de Jesus, escrita no Evangelho. Marcos 1, verso 15, diz assim. Vou ler o verso 14, tá? Olha, depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse era o tema obsessivo de Jesus. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Ele contava uma parábola. O reino de Deus é da seguinte forma. O reino de Deus está chegando. E perguntaram para ele, numa certa ocasião, alguns fariseus, alguns mestres da lei, em Lucas, no capítulo 17, no verso 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, porque ele pregava, o reino de Deus está chegando. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ele dizia. O que é reino de Deus? A gente confunde muito essa expressão reino de Deus. E Jesus é claro na Bíblia e na própria história, como a gente está falando da história aqui, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus ele não pode ser contido, encapsulado nas paredes de uma denominação religiosa ou de algum movimento apenas. O reino de Deus não se circunscreve àquilo que eu acho que é ou que não é. Não está ligado a uma etnia, a uma raça, a um modelo de governo. O reino de Deus é a soberania de Deus em todos os aspectos. Onde Deus está presente, ali ele reina. Porque Deus é soberano. Deus ele é o rei. Deus ele permeia toda a realidade. Então onde Deus está é o reino. Só que, como nós vimos no nosso último encontro aqui, no nosso último programa, o pecado ele causou essa cisão. Então o que é o pecado? O pecado é o desejo do homem, baseado na rebelião, de querer viver uma existência alijado de Deus, sem Deus. A vida sem Deus é o pecado. Fora do reino, é você negar a soberania a qual Deus tem o direito por ser o Criador. Então, a história da humanidade, como nós conhecemos, ela é, como diz uma frase, uma expressão muito é complexa, ela é teológica, mas é uma expressão muito bonita. A história é um interregno, eles falam. Interregno é interreino. Tá? O reino de Deus no Éden. O pecado fez com que o homem quisesse viver sem o reino. Mas a história como nós conhecemos, essa vida que você leva e que nós vemos aqui, é um interregno. Quer dizer, mostra que não foi sempre assim e também que nem sempre assim será. Porque o reino de Deus é soberano em relação a tudo. E o reino de Deus ele vai sendo revelado na história. E Jesus não fala assim, olha, o reino de Deus um dia vai chegar. Ele fala, o reino de Deus está próximo quando ele veio. Porque desde os tempos passados, no Antigo Testamento, o reino de Deus sempre foi anunciado. Sempre foi anunciado. E a lei de Deus é a base desse reino. Então, um soberano como Deus tem a sua lei como a sua base. A lei é a demonstração do caráter e da vontade dele. É impossível você ter as duas coisas dissociadas, separadas. Ele é rei, ele tem a sua lei. Existe a lei, é o reino. Pecado é a ausência dessa soberania de Deus. É não reconhecer Deus como soberano. É jogar a lei de Deus fora. Então, o reino de Deus e lei são completamente ligados. Eu ia perguntar agora para você, Tati. Quando a gente fala em reino de Deus, essa volta de Jesus, esse sonho eterno, essa continuidade para trilhões de bilhões de anos que a gente vai ser infinitamente feliz. Para você, soa bem reino com lei? Para mim, soa totalmente sincronizado, porque de acordo com o que nós estudamos aqui e confirmamos, a lei nada mais é do que o caráter de Deus registrado em alguns aspectos para que o ser humano consiga se dirigir para um caminho. Então, se a lei é o reflexo do caráter de Deus, como nós vamos ter um reino divino sem a lei, se ele é a lei? Okay. Então, para mim, não Moara, tem deixa eu te como provocar um pouquinho. ser Imagina, diferente. você é uma jovem, agora você descobre que finalmente está salva e vai viver a eternidade e Jesus voltou e você vai viver para sempre o paraíso, só que daí você entra no paraíso e descobre que no paraíso vai ter que obedecer à lei. Rápido intervalo, eu quero ouvir a tua resposta. Depois do intervalo a gente volta no nosso segundo bloco desse que é o último episódio dessa temporada do seu programa Código Aberto.
Bom demais estar de volta. Lembrando a você, querido telespectador, que essa temporada termina agora, essa semana, mas semana que vem já tem novidades, um novo Código Aberto chegando para você. Cada temporada, cada 3 meses, a gente se recicla para mais estudos da Bíblia. Por isso que eu convido a você, continue no Face, curta com a gente, viva essa comunidade digital de apaixonados pelo Código Aberto nas redes sociais, se engaje nessa campanha de estudar a Palavra de Deus e continua com a gente. Agora, Moara, imagine a cena, eu gosto de dramatizar e mentalizar as coisas. Você vê Jesus voltando, você vai de volta ao céu e você vai entrar no paraíso, que tanto sonho com essa expressão paraíso. E quando você entra no paraíso, você dá de cara com as 10 tábuas da lei bem desenhadas para você, dizendo, pensou que escapou? Vai guardar a lei no paraíso também. Eu dramatizei, por favor, me permita essa ilustração, tá bom? Mas o que isso passa para você? Então, eu acho que a gente tem que pontuar 2 coisas. A primeira é que se a gente prestou atenção em tudo que a gente estudou durante essas 13 semanas, a gente vai se deparar com essa portal da tábua dos 10 mandamentos e vai falar, que lindo o caráter de Cristo aqui, que legal. Amém. E o que me deixa tranquilizada, e a segunda coisa que eu tenho que pontuar, é que ele promete, e é o verso áureo da semana no nosso guia de estudo. Lê pra gente. Ele promete que vai escrever essa lei no meu coração e que vai ser natural. Eu posso até ler uma parte aqui do nosso guia de estudos, pastor. Deus promete inscrever sua lei no coração das pessoas, para que elas façam naturalmente as coisas agradáveis a Ele. No reino de Cristo, o pecado será totalmente superado e a justiça reinará suprema. E isso me dá um alívio. No céu, a lei vai estar escrita no meu coração de uma forma tão clara, porque tudo que a gente viveu aqui nessa terra, todo esse mundo de pecado, de sofridão, de sofrimento, vai ser um sinal tão grande, tão escandaloso para o universo, que essa lei vai estar aqui e eu vou conseguir viver para sempre embaixo dessa lei com paz, com graça, que é o que eu recebi. Então você não vai precisar pensar em não adulterar, você não vai pensar em não matar, não vai precisar lutar com uma tentação de ver o que não presta, Jefferson. No reino de Deus. Nunca mais, louvado seja Deus. Se a lei vai estar lá, né? Se eu olhar assim, vai estar lá, eu vou falar, é legal, aqui ninguém mata mais. Se ninguém mata, não tem mais morte também. Que legal, aqui ninguém rouba mais. Aqui tem honra aos pais. Aqui não tem pecado. E por não ter pecado, não tem morte, porque a morte é feita para o pecador e não para justo. Por que no céu não vai ter morte? Porque só vai ter justo. Então, tipo assim, tá saindo fumaça. Fumaça é o resultado, é o que sai, é por causa do fogo que tem fumaça. Se eu apago o fogo, acabou a fumaça, não tem mais. Ele acaba o pecado, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem sofrimento, não tem mais pedágio, não tem conta para pagar, não tem nada desses negócios aí, né, cara? Vai ser só louvor. Só louvor. O Senhor um dia falou assim, olha, no céu a linguagem é o amor. Achei muito legal. Ele falou, mas o sotaque é o louvor. Eternamente adorando a Deus. Encontraram aqui. Bate aqui, é isso aí. Vai ser bênção pura sem mistura. Isso é que é bênção pura. Agora, eu queria ficar só na alegria, só no sorriso, só no brilho no olhar, mas, pastor Marcelo, a gente vai ter que falar de uma outra situação. Tem pessoas que têm dupla cidadania, não tem? Tem gente que tem o passaporte brasileiro e italiano. Olha, Você tem dupla cidadania? Não. Tem gente que tem 3. Triplo, ok, eu posso estar nos Estados Unidos, posso estar na França, no Brasil, meu passaporte. Agora, no reino de Deus, não dá para dividir dupla cidadania em quem está morando hoje nessa terra. Ou você está lá, ou você vai estar onde, né? Paulo fala que nós somos todos embaixadores do reino. Ele diz assim, essa definição. O embaixador, ele representa uma outra realidade no lugar onde ele está. Nós estamos aqui, mas uma vez que o reino de Deus está em mim, eu não sou mais daqui. Eu não sou mais daqui porque, não porque eu sou um alienígena, um ET, alguma coisa do tipo. Eu não sou mais daqui porque eu não compactuo nesse sistema de coisas nos quais a vida nesse interregno aqui está baseada. Eu pertenço a uma outra realidade, a um outro valor. E uma coisa muito bonita, vocês falando da lei interiorizada, você disse, né, de tudo isso, assim, no reino de Deus não vai haver morte. Esse é o cenário final da Bíblia, né? Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, mais dor. A morte é o salário do pecado. E de acordo com a Bíblia, o pecado é o quê? Transgressão da lei. Quer dizer, não há morte porque não há transgressão da lei. Não há morte porque a lei não é mais desobedecida. Não há morte porque eu estarei imerso na vontade divina e a vontade divina vai ser completamente interiorizada no meu modo de pensar, de viver e de agir.
Daniel capítulo 7 é um capítulo profético. Ele fala sobre as sucessões dos reinos na história e termina culminando com o reino eterno de Deus. E ele diz assim, no verso 14, quando fala de Cristo governando, dominando para sempre, ele diz: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas, culturas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, é o que fala. Só que ao mesmo tempo que ele mostra o reino eterno de Cristo, ele olha a história e vê as tentativas satânicas de ir minando essa realidade do reino de Deus agora em mim. E quando ele fala sobre isso, ele mostra o seguinte, no verso 25, falando sobre o poder de Satanás agindo na história, através de homens, poderes, sistemas, religiões, o poder do anticristo atuando na sociedade humana, ele diz assim, que esse poder satânico, através da humanidade, através da figura anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, é o que ele diz. Então, o único que tem interesse em que a lei acabe, em que a lei seja jogada fora, em que ela não seja observada, em que ela seja mudada, é Satanás. Foi justamente a lei que ele questionou. Exatamente. Então é muito sério. A lei é a base do reino de Cristo. Quando eu falo que Cristo jogou a lei fora, ou quando Cristo mudou a lei, ou que ele tirou a validade dela, eu estou atribuindo a Jesus uma função satânica. Isso é mais do que erro. Isso é blasfêmia. Com certeza. Você entende? É transformar Jesus no maior pecador. Isso é blasfêmia. Então, a base do reino de Cristo é a justiça expressa na sua vida. Agora, a pergunta para vocês três. E um jovem que está nos assistindo e dizendo, eu quero estar no reino de Deus, mas eu também quero estar no reino desse mundo. Eu posso ter passaporte duplo. O que vai acontecer com quem quer isso? Quem quer passaporte duplo, infelizmente, no reino de Deus, não vai conseguir chegar. Porque são incompatíveis as duas coisas. Você não pode servir a dois senhores, exatamente, né? Eu não posso torcer para uma torcida e torcer para o grande rival. A lei milita contra o espírito, né? Assim, é impossível. É isso que eu queria falar para você, como, jovem. Né? A gente queria aqui só deixar para você o beijo da esperança, da paz no olhar. Porém, se você está em cima do muro, eu queria que a Moara desse um recadinho. Quem está em cima do muro? Eu quero estar no reino de Deus, mas eu não consigo abrir mão de algumas coisas do reino dessa terra. E daí, Moara? Eu acho que a conta é simples, do jeito que a Tati falou. E a gente está cansado de ouvir. 99% salvo, 100% perdido. Não dá para ficar em cima do muro. Está acontecendo uma festa maravilhosa ali dentro da casa. Tu quer ficar na festa em cima do muro? Não, eu quero descer para a festa. E se falta Vai ter que mudar a música final para essa agora, viu? Já tá, deixa para você. A gente quer participar da festa. Eu não quero ficar sentada no muro vendo as pessoas comendo do banquete do lado do pai. Eu quero comer, eu quero experimentar o que está ali. E olha, você não pode abrir mão disso. E mais do que você quer, Deus quer muito mais que você esteja nessa festa. Não, e trocar isso por coisas tão ínfimas, que são tão passageiras aqui nesse mundo, não tem sentido. Se minha alegria está em coisas perecíveis, ela vai morrer junto com ela. Né? Tem que estar com alegria em coisas eternas. Essa vai durar para sempre. Jovem querido, tudo que a gente passou com você nesses 13 sábados é para te lembrar que tem coisa melhor por vir. Tem coisa melhor por vir. Para de olhar para as crises que você passa com teus pais, talvez um namoro que você perdeu. Quem sabe alguém virou as costas para você ou te machucou com a faca da traição. Quem sabe você ainda está nos vícios que você não sabe se desvencilhar e parece que ouvir música que não presta ou consumir o que te dói é reino de Deus. É uma sensação mentirosa, funesta, fraca, uma miragem de reino de Deus que desaba. Querido jovem, você foi feito para o reino de Deus. Se você tem dúvidas sobre isso, a gente repete, você foi feito para o reino de Deus. Vai ter lei? Claro que vai, mas é a lei da liberdade que nos torna felizes. É a lei da aliança que nos torna apaixonados. É a lei da redenção que nos leva a sentir o valor e a autoestima desse Deus, pastor Marcelo. Pastor Adailson, essa questão da dupla cidadania é uma coisa tão séria, tão séria. O reino de Deus é para todos, mas infelizmente nem todos estarão lá. A Bíblia é clara, a Bíblia não ensina um universalismo, todos serão salvos em todos os momentos, infelizmente não. Por quê? Porque Deus não quer salvar? Muita gente tem medo de Deus porque acha que é muito mais fácil Deus te jogar fora do que Ele te salvar. Não é assim, é uma questão de escolha. Eu sou cidadão de qual realidade? Dessa ou da futura, da porvir, que na verdade é a eterna. No céu não vão entrar as pessoas que não têm afinidade com o caráter de Deus. Não porque Deus não queira levar, porque elas mesmas não vão querer estar lá. Porque Deus quer levar. Se o paraíso é estarmos imersos na vontade divina, e se aqui eu não gosto da vontade divina, eu quero a minha vontade e não a dele,
se eu não tenho amizade com Jesus, se eu não tenho prazer no caráter dele, se eu não tenho essa comunhão gostosa aqui entre irmãos, se eu não amo a justiça, se eu não amo a liberdade das pessoas, como é que eu vou ter prazer num reino que defende tudo isso como valor? Então a lei não proíbe, a lei apenas revela aquele que já não vai querer estar. Exatamente, a essência, a minha essência é colocada patenteada diante da lei de Deus. Fantástico. Então, eu tenho que pensar e entender, e você tem que se definir. Ninguém pode servir a dois senhores. Você é do reino ou você não é? Isso é mais do que pertencer a uma igreja. Porque muitas pessoas são membros de igreja, mas carregam no coração ainda esses valores completamente pervertidos. Não são nascidos de novo. Entende? Né? Por isso que a igreja é agente do reino de Deus. Ela não é o reino. Então não pense você, porque você faz parte de uma igreja, você faz parte do reino de Deus. É muito mais amplo o conceito. Então, pense bem, você não pode ter passaporte duplo. Ou você é do reino ou você não é. E o fantástico é que você está tirando esse peso. Todo mundo que quiser estar lá de paixão comprometida, vai estar. Pode vir. Então não vai ter ninguém que queira muito estar no reino de Deus e como um vestibular diz, você não vai entrar porque não fez parte do não tem vaga para você. Claro então, que não. Só não vai estar quem pela lei perceber que não gostaria de estar. Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que quis dar uma festa de casamento para o seu filho, não foi assim? Chamou todo mundo para ir. O que o povo falou? Ah, eu não quero. Não quero. Ah, não, sabe o que não quiseram. Eu não estou afim. Eles rejeitaram repetidamente o convite. Ele chamou quem quis. Vai em tudo quanto é canto, pega todo mundo que você achar pela rua, traz, meu filho vai ter uma festa e eu quero dar um banquete. Quem quiser participar, vai participar. E olha que legal, quem veste ainda buscar, é o reino. Ele não vai sozinho. Quem veste o reino não sou eu. Não vou com a minha roupa pro reino. Eu não vou colocar minha gravatinha ali melhor. Tudo. Não, ele tá vai me dar a roupa, roupa, que é o caráter de Cristo que vem dele. É a lei. A lei que é o caráter dele, que me veste, e não vem de mim, é a graça dele. Então isso tudo Jesus diz, assim é o reino de Deus. Gente, a areinha da ampulheta dos últimos momentos desse Código Aberto está acabando, a gente tem que ir para o intervalo, enquanto nosso amigo Jefferson vai refazer o repertório, porque a gente falou tanto de festa que você vai ter que cantar a música mais conhecida tua em toda a TV Novo Tempo. A gente já volta, jovens, são os últimos momentos desse grupo juntos, no nosso Código Aberto, teu jeito extraordinário e agora eterno de estudar a Palavra de Deus. Até logo mais. De volta para o último bloco dessa temporada. Chegou o momento da despedida e eu fico aqui com a minha Bíblia aberta nas últimas páginas da Palavra Sagrada, me lembrando, pastor Marcelo, de que alguns dividem a Bíblia em Novo Testamento e Velho Testamento, mas eu gosto sempre de pensar numa outra divisão da Bíblia. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 tem todo o resto desse plano da redenção, mas eu gosto de pensar que há um sonho original de Deus em Gênesis e um sonho restaurado de Deus em Apocalipse, e é para esse reino de Deus que a gente vai. Amém. Jovem, deixa esse reino entrar no teu coração, faça parte da volta de Jesus e não tenha medo, não tenha pânico, a gente foi feito para ser feliz. E essa festa é a festa que o Jefferson vai cantar. Jefferson, amém. Por que essa festa no céu? E que bom que você canta uma música que para a gente já vai nos levar lá na beiradinha desse reino de Deus, né? Essa música, ela foi a primeira música que eu fiz quando eu aceitei a Jesus, né? Antes, quando eu cantava lá fora, quando eu decidi abandonar não, quando Jesus foi lá me buscar, ele me apresentou um reino que era eterno. E quando eu decidi, o empresário lá do grupo até falou assim, escolhe o apartamento que você quiser, escolhe o carro, pode escolher tudo aí, só fica só mais um tempo aqui. Olha aí. Mas eu falei, olha, eu conheci a Jesus e não posso mais viver sem ele. Escolhi a Jesus porque ele me escolheu antes. Escolhi a Jesus porque nunca vai acabar a alegria lá. E a alegria aqui acaba. O pessoal fala que te oferece tudo aqui, mas o tudo daqui acaba, então não é tudo. Jesus sim é o tudo que não acaba. Esse é o verdadeiro tudo. Amém. Não posso perder essa festa por nada. Vamos lá.
você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Esse é o nosso papel, pedir perdão. Olhamos para a lei e assumimos que não podemos sem Ele. Olhamos para a lei e assumimos que precisamos dele. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar, mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Obrigado, Senhor, pois nunca me deixou, no Calvário me salvou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A porta aberta está. Seja bem-vindo. O papai quer te abraçar. Não perca tempo, filho meu. Quero te levar pra um lar. Nunca vou te deixar, sempre vou te amparar. O céu inteiro celebrou quando meu filho então seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Últimos momentos, Jório. A gente passou 13 semanas juntos. A gente abriu o coração, a gente concordou, talvez você até discordou. Falamos para você, como a gente falou entre nós aqui. Já dá saudade, claro que dá. Mas o céu está ali, o reino de Deus está ali. E é por isso que a gente quer deixar você nossos últimos momentos, nossos últimos desabafos de quem viveu com você 13 semanas dizendo: a lei de Deus não é um peso, a lei de Deus não é a morte, a lei de Deus não é a prisão, não é o encarceramento. A lei de Deus é o céu, é o caráter, é o para sempre, é o amor. Tati, você quer estar no reino de Deus? É o que eu mais quero, é o meu maior desejo. O que vai ser para você o reino de Deus? Eu não consigo nem explicar, porque
O que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, é o que está preparado para mim. Mas só de pensar que eu vou estar do lado do meu Salvador, isso para mim já é tudo. Amém? Moara, 24 anos, ficar nessa terra é tão bom. Jovem tem tudo, você tem toda a juventude, a beleza, os relacionamentos, as oportunidades. Trocar isso pelo reino de Deus? Tudo aqui é vaidade, né, pastor? É passageiro, é como correr atrás do vento. O que está por vir é muito maior. Isso aqui é só um piscar de olhos. O que está por vir, o que me espera, é um sonho que não cabe nem dentro da minha cabeça, como a Tati falou. É inimaginável. Mas pela fé eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Não tem como trocar. E certamente venho logo, venho sem demora. E o meu desejo é esse. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem logo. É assim que a Bíblia acaba. E acaba assim, ó. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É lei, mas é graça. Por isso que eu tenho hoje a certeza de que pelo sangue do Cordeiro, eu e você temos a oportunidade de estar lá. Amém. Você acabou de pegar meu texto bíblico aqui que eu ia encerrar. E é lindo ouvir da boca de um jovem. Estamos com a Bíblia aberta no Apocalipse. Olha isso. É o que eu iria falar exatamente. Só que ouvir da boca de uma jovem de 24 anos tem muito mais força. Pastor Marcelo não é o pastor que fala agora, é o cristão. Você conhece tanto da palavra de Deus, tanta coisa cultural, específica, teológica, mas agora deixa todo esse conhecimento desmontar e pensa em reino de Deus para você, Marcelo Rezende. O que vai ser? É o anseio da minha vida, meu sonho. Todo conhecimento, por mais que ele seja baseado na verdade, ainda é vaidade. Tudo passa. Nosso conhecimento não é nada. O reino de Deus é maior do que tudo. Ele tem que ser a motivação, a minha, da minha vida, e sempre foi. Desde menino, eu era menino, não tinha conhecimento de nada, não tinha... Minha mãe tinha convicções religiosas, porque ela veio de uma família onde minha avó era evangélica, mas em casa não se vivia uma fé. Eu não ia em igreja, não tinha esse costume, a minha família não comungava igreja nenhuma. E Deus plantou no meu coração esse desejo. Eu era menina, eu ia sozinho domingo de manhã nas igrejas, para tentar ouvir uma palavra, porque desde pequeno Ele colocou dentro de mim essa fome por aquilo que eu não encontrava aqui. O chamado do reino de Deus na minha vida. E a minha avó me deu uma Bíblia quando eu era menino, e eu mal sabia ler, eu era molequinho, estava aprendendo a ler. E eu comecei a ler a Bíblia naquelas traduções antigas, difíceis. Hoje você tem várias versões. Mas eu comecei a ler e comecei a ler o Apocalipse. Não entendi nada do que estava no Apocalipse, né? Mas eu li o final do Apocalipse e apesar de tantas imagens assim que me deixaram assustado quando era menino, eu falava assim, esse negócio não pode ser ruim. Porque o Apocalipse termina falando da vinda de Jesus, o verso que ela leu. Mas o outro verso que eu ia ler aqui foi o verso que eu lia quando era menino. Esse convite que aparece no verso 17 do Apocalipse, capítulo 22. Fala assim, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem. Amém. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu tenho sede dessa água. Sempre tive e tentei encontrar outros caminhos, mas nenhuma fonte pôde saciar essa minha sede. E eu sou pastor, vivo a minha vida no ministério. Eu sei que isso é uma questão de dom espiritual que Deus me deu, mas o meu compromisso é com o reino de Deus, sempre. Amém. Acima de tudo. E eu falo para você que está assistindo a gente, está todo mundo aqui emocionado, eu estou com a minha garganta aqui, o nozinho aqui segurando, sabe? Foi muito bom. Mas eu falo para você que está aqui participando desse momento, esse convite Jesus fez para mim quando era menino. Está fazendo para você agora também. Ele diz, vem. Para que você vai querer matar sua sede naquilo que vai te dar mais sede ainda? As coisas têm que ter o tamanho certo, as proporções certas. Sua vida particular, sua escola, sua faculdade, a sua família, o seu emprego, tudo isso é importante na tua vida. Suas amizades, o seu prazer, tudo é importante, mas tudo tem que ter o tamanho certo.
Você não pode fazer de nenhuma dessas áreas da sua vida o grande gigante por meio do qual você pensa que a sua felicidade virá tendo aquela necessidade sua suprida. Não é assim. Por mais que você busque e corra atrás de tudo isso, você ainda vai ter sede. O reino de Deus na sua vida é a única forma de você poder sentir saciedade plena. Quando Ele se instala dentro de você, quando você sabe dessa alegria e sente essa emoção que nós estamos sentindo aqui agora, nesse momento, por sabermos que somos desse reino e não somos daqui, por mais que você olhe para toda a sua vida em volta e não encontre nada disso encaixado, bonitinho, perfeito, da forma como você desejava, mas você é pleno, você é cheio de algo muito maior, porque você é habitado por aquilo que é eterno. Tudo que você está vendo à sua volta é holograma, como a Moara falou, nada disso é real. Isso tudo é uma ilusão de ótica do mundo que nós vivemos. O reino de Deus é a única verdade eterna. O Espírito falou hoje, vem, é de graça, é só você manifestar o seu desejo como nós todos aqui estamos manifestando também. Pensa nisso. Amém. Pena que a gente daqui não pode ir para o céu, né? Vontade de desligar essas luzes do estúdio, deixar as câmeras de lado, vir a produção para cá e Jesus está ali na porta dizendo, vem. Telespectador, a gente não está aqui disfarçando para você. A gente passou 13 semanas juntos, a gente aqui se deixou levar pelas nossas discussões. A gente começou 13 sábados atrás sem se conhecer. Eu tinha conhecimento de alguns aqui de 5 anos de TV, mas nunca tendo tempo de sentar e conversar como eu tive agora. Conhecendo a Moara, conhecendo o pastor Marcelo, Tati, o Jefferson, a gente vai vendo que Deus tem um plano para esse programa, jovem. Esse programa é para você. Esse programa Código Aberto foi feito para você. Para você não dizer jamais que você não teve a oportunidade de ver o desabafar de gente que ama o jovem falando da palavra de Deus. Jefferson Pilar, últimos momentos. Está acabando, só olha para aquela câmera e deixa um recadinho para algum jovem que talvez depois de 13 sábados ainda está no quase, como você. Espera mais um pouquinho e a decisão. Vou ler texto, que é melhor do que eu falar. Diz assim lá em Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e o Deus mesmo estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado que é dependente da justiça do Cordeiro. Bem-aventurado que é dependente de Jesus Cristo. Amém. A gente vai para o céu, para esse reino. Meus últimos momentos com você, jovem, nesse último episódio dessa temporada. A Moara leu meu texto, Apocalipse 22, 20 e 21, a Bíblia termina com esse reino de Deus, dizendo, vem sem demora. Eu quero ler para você o que está no livro Mensagens aos Jovens, da escritora Ellen White, página 186, numa frase objetiva. Jovens, nunca fiqueis satisfeitos com um padrão mais baixo. Nunca. Para de você se acostumar com essa terra. Para com isso. Agora, como pai coruja, eu sigo algumas pessoas. Uma vez eu vi uma foto no Instagram que me chamou a atenção. Era um céu com nuvens e uma mãe também tão coruja, talvez, quanto a minha esposa, de uma filhinha de 5 anos, dizendo, olha o que minha filhinha acabou de fazer. Mamãe, tira uma foto do céu. Ela tirou, tinha umas pouquinhas nuvens. Por quê? Mamãe, eu gosto tanto desse céu. E está lá escrito no Instagram até hoje. Porque quando o céu tem esse pouquinho de nuvens, eu gosto de ver as nuvens branquinhas, de trás aquele azulão do céu e pensar que de trás dessas nuvens branquinhas e desse azulão do céu está Jesus prestes a voltar. Quando você ouve isso de uma criança de 5 anos, isso emociona qualquer pai. E querido jovem, você não tem toda a vida pela frente. Se você não tomar as decisões certas, você não vai ter toda a vida pela frente. Agora, se você deixar se levar por esse clima que a gente está vivendo aqui, não se acostume com esse padrão baixo de mundo. Você foi feito para, como telespectador da TV Novo Tempo, sonhar com esse céu. Nós falamos de lei e terminamos falando de lei, mas uma lei que desde o Éden até a Nova Jerusalém nos acompanha por toda essa história eterna para a qual eu e você fomos feitos. Pastor Marcelo, obrigado. Obrigado, Moara. A gente vai levar no coração a amizade de vocês, Tati, Jefferson, Pilar. Foram 13 semanas que eu levo para o meu coração, para o resto da minha vida. E um dia a gente vai se encontrar lá no céu, lembrando dessa temporada do Código Aberto, que era para falar de lei e acabamos emocionados falando de reino. Esse é o sonho para você, jovem. Ao acabar esse programa, fecha teus olhos, faz uma oração, compartilha com a gente nas redes sociais esse impacto do programa sobre a tua vida. Você vai nos ajudar a fazer um melhor Código Aberto para a próxima temporada.
E nos despedindo aqui, eu te digo tchau. Em vez de um tchau, um até breve, porque na próxima semana eu tenho um outro encontro marcado com você, com novos convidados, um outro código aberto, mas a mesma palavra de Deus. E até a volta de Jesus, eu quero estar bem pertinho dele. Te espero no próximo sábado e te espero no céu. Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa Código Aberto.